Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo aqui eu vou fazer a análise da vitória do Grêmio por 1-0 contra o Cuiabá. Antes de tudo, solta aí a intro. Então vamos lá. Eu também tenho que explicar o porquê que eu não trouxe a análise no meio de semana, né, da vitória contra o Atlético Paranaense, vitória por 2-0. Eu não trouxe a análise porque eu não sei se eu já falei aqui no canal, mas eu estudo de noite, né? Eu faço faculdade de noite, então acaba ficando complicado para assistir os jogos. Ainda mais os jogos de 7 horas, que é justamente o horário que começa minha faculdade. Então eu consegui chegar em casa só quando eu já estava com uns 20 e pouco do segundo tempo. E aí sim eu consegui assistir o restante do jogo. E eu prefiro não fazer análise do que fazer uma análise de uma coisa que eu não assisti inteira. Então é mais ou menos isso. E no meio de semana vai ter jogo contra o Estudiantes. Não sei nem se eu vou conseguir fazer a análise porque eu tenho aula, né? E o jogo é às 7 horas também. É uns horários assim que é de lascar também, viu? Enfim, vamos aqui fazer a análise da vitória contra o Cuiabá. Gol da partida foi marcado pelo Cristaldo. Aquela típica jogada que é muito ruim para todo goleiro. É aquele cruzamento que o goleiro não pode tentar prever a trajetória da bola. Porque se ele tenta prever a trajetória da bola e tem um desvio, no caso era o JP Galvão que estava na jogada, o goleiro não tem como se recuperar. Então ele fica esperando para ver se tem o desvio. Se tem um desvio, ele pula para onde desviou. Se não tem, ele vai na trajetória natural da bola. Porém, como é uma bola rápida, é difícil de chegar a tempo. E aí o Walter acabou não alcançando. E ele saiu o gol da vitória, o gol marcado pelo Cristaldo. Uma jogada que é muito inteligente, que, pô, se não desvia em ninguém, o próprio lance mostra por si só, gol. Se desvia, vira uma chance perigosa a partir no cabeceio do centroavante. Então, uma jogada muito boa que felizmente resultou em gol. Vamos aqui dar as notas, começando pelo gol Marquezinho. Achei que foi muito bem. Segundo jogo seguido que ele não toma gol, né? Não tomou contra o Atlético e agora não toma contra o Cuiabá. Eu acho que o Renato já determinou que ele vai ser o titular. Pelo menos até o Rafael Cabral tá 100%, aí eu não sei o que o Renato vai fazer. Por sinal, nesse meio tempo, né, que eu não trouxe análise, o Grêmio vendeu o Cuiabano pro Botafogo, aproximadamente 8 milhões de reais. Minha opinião, cara, o Cuiabano vinha sendo peça importante, vinha fazendo bons jogos a partir dos momentos que ele teve oportunidade. Ele só foi vendido pelos momentos que ele fica muito tempo fora, machucado, né? Porque dentro de campo ele seria titular fácil, é melhor até do que o Reinaldo tecnicamente, é mais forte, é mais novo, ataca melhor, defende melhor que o Reinaldo. Porém, a única questão é esse tanto de lesões que o Cuiabano acumula. Tecnicamente ele seria titular fácil do Grêmio hoje em dia. Então, acredito que essa venda foi mais pelo fator lesões, né? Do que propriamente pelo futebol dele. E 8 milhões de reais eu acho que é um valor que é baixo. Eu acho que deveria ter sido pelo menos uns 14, 15, pelo potencial que ele tem. Se ele se destacar no Botafogo, deve ser vendido por uns 80, 90 pelo menos. E tem um potencial bem grande, tá? Ainda mais em um Botafogo que na lateral esquerda vem jogando o Hugo. Então, o Cuiabá tem chance de virar titular até em um tempo curto. Enfim, o Botafogo fez uma grande contratação. A única questão do Cuiabano é as lesões mesmo, porque tecnicamente ele é muito bom. Enfim, foi vendido. Anunciaram o Edenilson. Eu gostei da contratação, acho que vai ser bem importante. Não acho que ele vai jogar aberto, tá? Eu acho que ele vai pegar essa vaga do Duqueiroz. Vem jogando o PP, é o titular, né? Mas ele tá machucado. Aí vem jogando ou o Duqueiroz ou o Dodge, ou o Duqueiroz ou o Dodge. Eu prefiro o Dodge. Eu acho o Dodge mais jogador, marca melhor, faz o simples mais fácil. Não é nenhum craque, mas é um motorzinho. E o Dodge é mais defensivo que o Duqueiroz, então deixa o Vila Sante mais livre ainda. Então o Dodge rende mais em campo e ainda deixa o Vila Sante mais à vontade para pisar na área, para chegar lá na frente, para finalizar, para dar assistência, para fazer gol, enfim. Então eu prefiro o Dodge. E o Edenilson acredito que vai chegar para deixar o Vila Sante mais preso e o Edenilson de segundo e o Cristaldo de meia. E um jogo que precisar defender mais, deixa dois volantes, seja o Vila Sante e o Duqueiroz, Vila Sante e o Dodge e o Edenilson mais à frente. Eu acho que vai ser uma peça bem versátil. Já a troca do Grando, né, que foi por empréstimo para o Cruzeiro, e o Rafael Cabral veio para o Grêmio. Cara, eu acho que tem que analisar o tempo de contrato dos dois. Porque parando para pensar por tempo de contrato, eu acho que pode ser uma boa troca.
O Grando, por ser mais novo, deve ter um contrato mais longo. Eu não sei. Eu tô fazendo só essa análise aqui. E o Rafael Cabral, por ser um goleiro mais velho, que já está há um certo tempo no Cruzeiro, provavelmente o contrato dele deve ser mais curto. Pensando nisso, é capaz de, depois do empréstimo, o Grando voltar, o Rafael Cabral está em fim de contrato com o Cruzeiro e o Grêmio também trazer o Rafael Cabral, e o Grando se valorizando no Cruzeiro, o Grêmio conseguir uma boa venda, e o Rafael Cabral, se destacar, continua no Grêmio, se não destacar, só volta. Então, eu acredito que é uma troca que, assim, o Grando de qualquer forma não vinha sendo aproveitado. No Cruzeiro ele vai virar titular, porque ontem mesmo no Cruzeiro e Atlético, o Anderson, que é o goleiro substituto do Rafael Cabral, falhou, não aproveitou a oportunidade. O Grando vai virar titular. E o Rafael Cabral, cara, pra mim o Kaique tinha que ser o titular. O Marquezinho vem jogando, vem de dois bons jogos, mas pra mim o Kaique é mais goleiro. É, Porém, o currículo tá pesando, né? E o Marquezinho, de qualquer forma, nos dois últimos jogos foi muito bem. E o Rafael Cabral acho que vem pra agregar. Eu não acho que é um cara que vai fazer a diferença, assim, ser um grande destaque. Mas é um goleiro que pode agregar. Se der certo, bacana, pode virar titular e aí depois contratar em definitivo. Se não der certo, ele volta pro Cruzeiro. De qualquer forma, eu acho que é uma troca interessante, já que o Grando, a torcida já estava esgotada com ele pelas falhas que ele já teve, por mais que seja um goleiro com potencial enorme. Eu acho que no geral foi uma boa troca, principalmente por ser por empréstimo. Fosse em definitivo, ia ser desastrosa pelo potencial de venda do Grando. Agora, só por empréstimo, eu acho que é uma boa troca, ainda mais pelo espaço que o Grando vai ter no Cruzeiro. Enfim, Marquezinho nota 10, fez uma defesa importantíssima no primeiro tempo do chute do Jonathan Cafu, depois de uma finalização do Pita. A bola sobe, quase entra, mas não entrou. Foi basicamente a única defesa que exigiu alguma coisa do Marquezinho e ele foi bem. Então, vai uma nota 10. Por mais que eu prefiro o Kaique, repetindo, pra mim passa mais segurança. O João Pedro, cara, eu achei que o João Pedro fez um bom jogo, defendeu bem, atacou bem, vai uma nota 8. O Eli eu achei que fez um bom jogo também, teve um contra-ataque na reta final do jogo, que estava 2 contra 2. Ele dá o bote perfeito, se ele faz a falta ali, talvez fosse expulso, se o cara passa, talvez fizesse o gol. Ele conseguiu dar o bote perfeito, nota 10. E eu achei que o Eli com o Gustavo Martins deu bom, deu liga. Acho que os dois podem ser, inclusive, a zaga titular. Jogo contra o Vasco, depois que sai o Kahneman e entra o Martins, o Eli melhora na partida também. Por mais que ele tenha tido aquele lance besta em cima do Galdames, que deveria ter sido marcado pênalti, ele, ele cresceu no jogo. E contra o Atlético Paranaense, o Martins também foi bem, enfim. Então eu acho que Martins e ele é uma zaga que é rápida, é uma zaga que os dois sabem sair jogando. Por mais que o Martins tenha feito um primeiro tempo que ele deu dois, três passes assim bizonhos, eu diria que nessa partida contra o Cuiabá, o Rodrigo Eli foi até melhor do que o Gustavo Martins. Mas de qualquer forma, vem se mostrando que os dois podem ser aproveitados. O Eli, a torcida pega muito no pé e realmente ele teve algumas falhas já. Mas é um cara que tem potencial grande, é um cara que é rápido, é um cara que sabe sair jogando. Enfim, eu acho que ainda pode ajudar bastante o Grêmio. Vai uma nota 9, gostei. O Martins, acho que foi bem, só esses passes meio perigosos no primeiro tempo, meio displicentes. Essa era a palavra que eu queria usar. Mas no geral foi bem, vai uma nota 7. O Zé Guilherme, que nem eu vinha falando, ele foi reserva do Wesley Costa, né? Cadê o Wesley aqui? Wesley, na copinha, mas até na própria copinha, eu acho que eu trouxe as análises aqui no canal. Sempre que o José Guilherme entrava, ele entrava melhor até do que o Wesley. É porque o Wesley já tinha minutagem no profissional, tinha mais experiência, mas o José Guilherme entrava, criava jogadas, dava assistência, chegou a fazer gol também. Eu gostei muito da copinha dele, mesmo sempre vindo do banco. E, enfim, o que se mostra no profissional é que é um cara que não força o cruzamento besta. Tem vários momentos que vários jogadores jogariam bola para a área, ele prefere trabalhar a bola. Isso é muito bom. E conseguiu. O Soteldo, por exemplo, fez um grande jogo e passa muito pelo José Guilherme, sempre auxiliando, dando bons passes, passes bem feitos pro Soteldo conseguir crescer na partida. É, Enfim, achei que o José Guilherme fez uma boa partida. A única ponderação é a parte defensiva. Ele sofreu bastante e não foi tão bem na parte defensiva, principalmente no início do jogo, errando bastante. Com o passar do tempo, foi conseguindo defender melhor.
cresceu no jogo. Mas só esse início do jogo que ele sofreu bastante na parte defensiva. Depois cresceu, tem um potencial grande, só foi substituído realmente por causa da pancada que tava saindo sangue pra caramba da cabeça dele. E com a saída do Cuiabano, o Reinaldo e o Mike machucados, o José Guilherme vai ter muita oportunidade. Acredito que no meio de semana o Renato vai com João Pedro e Fábio, por conta da experiência. Mas no Brasileirão acho que tem que ter minutagem pro José Guilherme. Gosto muito dele, ele ataca bem, é um cara que é rápido, só precisa melhorar na parte defensiva. Mas enfim, foi bem, nota 7. O Duqueiroz, cara, aqui eu acho que tem uma posição que tem que mudar. Com a chegada do Edenilson, pra mim o Edenilson pode render mais que o Duqueiroz. O Dodi, que já tá no elenco, rende mais do que o Duqueiroz. E o próprio PP, quando voltar, eu acho que rende mais que o Duqueiroz. Eu esperava mais do Duqueiroz. Não é que ele vem fazendo partidas horrorosas, mas é porque ele vem entregando o básico do básico. E para ser titular do Grêmio, eu acho que tem que entregar um algo a mais, né? Enfim, pro Duqueiroz vai uma nota 5. O Vila Sante, pô, desarma de uma forma absurda, chega na frente, cria jogadas muito bem, nota 8. O Gustavo, cara, o Gustavo Nunes fez uma partida espetacular. Eu sei que o Cristaldo fez o gol, mas o craque da partida pra mim foi o Gustavo, tá? O Gustavo Nunes. Fez um jogo espetacular, puxou contra-ataque, deixou marcação no chão, prendeu bola no final do jogo, cavou escanteio, fez dribles, produziu assistências que o Soteldo chutou pra fora, por exemplo, um grande passe dele, criou jogadas, enfim, o Gustavo foi muito bem, vai uma nota 9. E eu não sei se o Pavon vai estar de volta para a Libertadores, mas de qualquer forma, mesmo se não tiver o Pavon, vai estar muito bem servido com Gustavo Nunes e Soteldo e ainda tendo o Nathan Fernandes no banco. Ponta, que era uma posição que em determinado momento do ano passado faltava, esse ano o Grêmio está muito bem servido com o Soteldo, o Gustavo, o Nathan, o Pavon. Tem excelentes opções, é ver se o Pavon volta no meio de semana. Se voltar, talvez ele jogue por conta da experiência, por ser jogador argentino também, conhecer bem os hermanos. Mas o Gustavo acho que pode aprontar bastante no meio de semana contra o Estudiantes. O Cristaldo, eu diria que começou meio apagado no jogo. Quando ele vem buscar a bola, distribui o jogo, segundo tempo ele fez uma sequência de triangulações de passes bem bonita, que mostra ali a qualidade dele. Eu acho que falta isso, ele já vem mostrando que é um meia que pisa bastante na área, não é um meia articulador, é um meia quase que é um falso 9, um segundo atacante. Mas acho que em determinado momento tem que buscar um pouquinho mais o jogo. O Grêmio vive muito de extremos. Quando era um Jean-Pierre da vida, ele voltava demais e faltava pisar na área. E agora com o Cristaldo, ele pisa muito na área e falta buscar o jogo. Tem que ter esse equilíbrio. Buscar um pouquinho o jogo, porque às vezes falta criação no meio de campo. Quando perceber que tá fluindo bem, aí sim ele fica mais na área. Tem que ter essa percepção. Se o jogo tá fluindo bem, mesmo sem ele precisar voltar tanto, perfeito, fica mais na área, é um homem a mais para ter oportunidade de gol. Se o jogo não estiver fluindo, ele tem que ter essa percepção para voltar a buscar jogo no volante. O meio-campista, o camisa 10, tem que ter essa noção para fazer o jogo acontecer. Enfim, acho que às vezes falta pro Cristal dessa percepção para voltar a ajudar na criação, porque pisando na área ele vem fazendo uma temporada espetacular. Não à toa, é um dos artilheiros do Grêmio na temporada. Vem fazendo uma temporada muito boa. Melhor até do que a temporada passada, na minha visão. Vem sendo mais decisivo. Soteldo também fez um bom jogo, bons dribles. Enfim, foi muito bem. Vai uma nota 8. JP Galvão, achei que fez um bom jogo. Começou mal na partida, como quase todo jogo, mas cresceu. Cresceu. Depois que ele faz aquela jogada que ele domina no peito, quase encobre o Walter fazendo um golaço de bicicleta. Se ele faz aquele gol, é, pô, poderia a partir dali mudar a volta por cima, né? Enfim, o que eu queria destacar é o seguinte: o JP Galvão é criticado, é vaiado? É. Como é que ele vai dar a volta por cima? Melhorando, jogando bem, participando. Se não tiver fazendo gol, ele tem que participar dando assistência. E foi isso que ele fez. Teve uma jogada que ele faz o pivô, dá um excelente passe para o João Pedro. Que se ele capricha um pouquinho mais, ele poderia sair gol. E ele, todo mundo viu que o JP Galvão foi bem. Na jogada que ele tenta encobrir o Walter, ele vai bem também. O JP Galvão fez um bom jogo, tá? Vai uma nota 8 para ele. Se ele fizesse jogos como ele fez ontem, pode ter certeza que a torcida não ia pegar tanto no pé dele. Mas é porque realmente
O Diego Costa mostrou que dá pra fazer gols no time, o problema não é o entorno, o problema vinha sendo o JP Galvão mesmo. É torcer pra ele conseguir desempenhos parecidos com o de ontem e converter em gols, né? Ou pelo menos em assistências definitivas. Enfim, mas fez um bom jogo, dá um potencial de melhora interessante pra ele. Foi uma nota 8. Entraram o Fábio entrou na esquerda e trouxe mais experiência, né? Defende um pouquinho melhor do que o Zé Guilherme, foi uma nota 7. O Galdino entrou, fez boas jogadas, enfim, prendeu bem até a bola, vai uma nota 6. O Dodi entrou, eu gosto bastante do Dodi, desde a contratação eu falei que ia ser um motorzinho importante para o meio de campo, vai uma nota 7. O Natan também entrou bem, prendendo bola lá na frente, nota 7. O Ronald entrou para dar uma consistência no meio de campo também, foi bem, nota 6. E o Natan entrou na zaga também, preencher mais essa parte defensiva, fez 6 substituições graças a do Alan Imperial, que saiu com um galo gigantesco, bizarro, nunca tinha visto isso. Enfim, e o Natan entrou bem também, nota 6. Quem que eu posso destacar do Cuiabá? Cara, o Jonathan Cafu fez um jogo bom até, deu bastante perigo. O Pita também, bastante perigo. Eu não sei por que, que o Lucas Fernandes é reserva, eu gosto muito dele, desde a época do São Paulo, do Botafogo. É um excelente meio-campista. E o André Luiz entrou bem, o Gabriel entrou bem na zaga também, enfim. O Derek Lacerda entrou mal, enfim. Estatística: 7 chutes do Grêmio sendo 4 a gol, 14 do Cuiabá sendo 3 a gol. O que que mostra isso? O Cuiabá finalizou mais, porém a qualidade pesa, né? O Grêmio finalizou metade do que o Cuiabá finalizou e mesmo assim teve mais chutes a gol. O Grêmio não chutava tanto, mas sempre que chutava eram lances perigosos. E o Cuiabá muitos chutes, sendo que eu só lembro de uma defesa do Marquezinho, que foi justamente a que foi no início do jogo, no chute do Jonathan Cafu. E no primeiro lance do jogo teve um chute do Matheus Alexandre perigosíssimo, que passa pra fora. Acabou não virando a defesa do Marquezinho, mas enfim, a defesa no chute do Jonathan Cafu foi importantíssima no início do jogo. Posse de bola um pouquinho mais pro Grêmio. Faltas: 10 do Grêmio tendo 4 amarelos, 5 do Cuiabá tendo 2 amarelos. Normalmente no Brasileirão são jogos com 30, 40 faltas, nesse daqui teve só 15, então tem que enaltecer isso daí. Mesmo assim, teve 4 amarelos para o Grêmio e 2 para o Cuiabá, mas de qualquer forma vale enaltecer a pouca quantidade de faltas, né? Isso é muito bacana, faz o jogo fluir de forma melhor, mais bacana de assistir. E olha que era um jogo que tinha tudo para ser mais pegado, com mais faltas, porque o Grêmio tinha o Gustavo Nunes, tinha o Soteldo, entrou o Natan, tudo jogador arisco, jogador do drible, que a chance de levar umas rapas, levar umas levantadas assim era alta, mas o jogo ficou controlado. Não teve nenhuma polêmica assim de arbitragem. Achei que o árbitro foi bem. Escanteios: 3 do Grêmio, 4 do Cuiabá. Enfim, com esse resultado a gente fica na terceira colocação com 6 pontos. E o Cuiabá na última colocação com 0 pontos. Perdeu por 4 a 0 para o Atlético Paranaense e agora perde por 1 a 0 para o Grêmio. Enfim, é um início de Brasileirão que começou de forma negativa, perdendo para o Vasco em um jogo que fez um primeiro tempo bem abaixo. No segundo tempo foi melhor, até poderia ter empatado. Faz um jogo bom contra o Atlético Paranaense e agora faz um jogo bom contra o Cuiabá. O que eu queria destacar, não é um Grêmio que é avassalador, um Grêmio que você olha e fala, nossa, esse time é um time que encanta, é um time que passa muita segurança. Não é, mas é um time que, pô, 2 vitórias seguidas tem que ser enaltecido e agora um jogo importantíssimo contra o Estudiantes, né? Pontos que tem que se destacar. Provavelmente vai o Fábio na esquerda por conta da experiência. Eu não sei se o Renato vai ter convicção de ir com o Martins por ser um jogo tão pegado, tão importante, mas por futebol o Martins vem merecendo. No meio de campo, para mim, tem que ser o Dodi e não o Duqueiroz. Se tiver o Pavon, eu acho que pode começar com o Pavon e Soteldo. Se não tiver, nenhum problema, porque o Gustavo já mostrou que também pode ser titular tranquilamente. Só não sei se seria bom por ser o início do jogo, vai estar a torcida lotada, pegando no pé, gritando ali, argentino ainda. Então, acho que é bom começar com o Pavon e depois o Gustavo entrar. Só que eu não sei se o Pavon vai se recuperar a tempo. E no ataque seria bom ter o Diego Costa de volta. Eu sei que o JP Galvão fez um bom jogo,
Mas nesse momento não dá pra comparar, né? O Diego Costa entrega muito mais, é um cara que a gente confia muito mais pra poder fazer gol, né? Enfim, fica esses pontos aí pro jogo contra o Estudiantes que vai ser importantíssimo. Perdeu pro Estudiantes, praticamente impossível passar de fase. Vai sobrar 9 pontos. Que assim, em casa contra o The Strongest vai ter que vencer. Fora de casa contra o Achipato vai ter que vencer. E em casa contra o Estudiantes vai ter que vencer. Esses são jogos que, se quiser passar de fase, vai ter que vencer. Esse de agora já vai ser logo o mais difícil, fora de casa contra o Estudiantes. Enfim, se vencer, tem uma boa chance de passar de fase, só fazer o básico e vencer os outros jogos. Se perder, vai ter que fazer o dever de casa, vencer os 3 últimos jogos e ainda torcer por resultado. Então vai ser um jogo importantíssimo contra o Estudiantes, que se perder vai desandar na Libertadores, mas ainda vai ter chance. E enfim, é isso. Craque da partida pra mim, então, Gustavo Nunes fez um grande jogo, mas vale destacar aí também o Rodrigo Eli, o Zé Guilherme, recebendo minutagem e aproveitando, o Vila Sante, como sempre, o Cristaldo fazendo gol de novo, o Soteldo muito bem, o JP Galvão aproveitando a oportunidade, o Marquezinho foi bem também. Enfim, fica aí alguns destaques, mas pra mim o grande destaque é o Gustavo Nunes, tá ok? Foi esse o vídeo, gostou deixa o like, não gostou deixa o dislike, comenta aqui embaixo pra você quem foi o craque da partida. E é isso, valeu e falou!